para mim e para você nesta noite. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: eu lhe digo, não até 7, mas até 70 vezes 7. Por isso o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com seus servos. E quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia 10.000 talentos de prata. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. O servo prostrou-se diante dele e ele implorou: tem paciência comigo e te pagarei tudo. O senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir. Mas quando aquele servo saiu, encontrou nos seus conservos que lhe devia 100 denários. Agarrou-o, começou a sufocá-lo, dizendo: pague-me o que me deve. Então seu conservo caiu de joelhos e implorou-lhe: tenha paciência comigo e eu lhe pagarei. Mas ele não quis. Antes, saiu e mandou lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor chamou o servo e disse: servo mau, cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Você não devia ter tido misericórdia do seu conservo como eu tive de você? Irado, o seu senhor entregou-o aos torturadores, aos verdugos, até que pagasse tudo o que devia. Assim também lhes fala meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração a seu irmão. Oremos nessa noite. Senhor nosso Deus, nós pedimos a Tua graça, a Tua misericórdia, o Teu poder, a Tua força, para que nós possamos entender a Tua palavra, e não somente entendê-la, mas aplicá-la aos nossos corações, na nossa vida, no nosso dia a dia, Pai. Senhor, o perdão nós sabemos que não é fácil, mas ele é necessário, é algo vital para a nossa vida cristã, Pai. Sem o perdão nós não podemos viver a nossa vida cristã. Sem o perdão nós não podemos fazer praticamente nada na Tua obra, nada no Teu reino, Pai. Por isso nos ajuda, que o Teu Santo Espírito, enquanto a Tua palavra é pregada, Ele possa estar sondando os nossos corações, possa estar examinando nossos corações, nossas almas, nossas emoções. E se houver, Senhor, no nosso coração, Pai, algo contra alguém, Pai, que nessa noite nós possamos dar o perdão, recebermos o perdão, perdoarmos, ó Pai, para que nós possamos estar com os nossos corações limpos, para que nós possamos estar com os nossos corações livres, ó Pai, para que nós possamos estar com os nossos corações abertos para recebermos das Tuas bênçãos, para podermos adorar a Ti, para podermos, ó Pai, orar a Ti, para podermos ofertar-nos a Ti, ó Pai, e termos respostas, ó Pai, às nossas orações. Eis que nós pedimos, ó Pai, tudo que for interferência externa, ou até mesmo interferência interna, interferência dentro do nosso coração, para que nós não recebamos a Tua palavra, Senhor, eu quero nessa noite eliminar, eu quero nessa noite repreender, ó Pai, eu quero nessa noite declarar que Tu reina, que a Tua presença reina nesse lugar, reina nessa rua, reina nesse bairro, reina nessa cidade, reina nessa nação, Pai. Nós queremos dizer que Tu reina, está acima de tudo e de todos, Pai. Assim nós oramos a Ti e já Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. O Senhor Jesus, uma certa vez, Ele contou esta parábola a respeito do perdão. O que é uma parábola? Parábola é uma história ou real ou fictícia que serve para ilustrar uma verdade. É uma ilustração.
Ela tanto pode ser uma história real, como pode ser uma história fictícia. Mas aquilo que a parábola quer ilustrar é algo verdadeiro. Fique bem claro isso. Parábola é uma história, ou uma história, que serve para ilustrar um fato verdadeiro, uma verdade. Serve para dar ênfase, para realçar. E eu vou usar uma palavra difícil do português, que com certeza a Baby, nossa professora de português, sabe muito bem explicar essa palavra, hipérbole. Você sabe o que quer dizer uma hipérbole? Hipérbole é uma forma exagerada de você narrar o fato, é uma forma exagerada com que você dá ênfase a alguma coisa. Estou certo disso, professora? Certo? É uma expressão tanto exagerada, uma hipérbole. E nessa parábola, o Senhor Jesus ele usa exatamente uma hipérbole, ou seja, ele usa um fato um tanto exagerado para mostrar uma verdade. Qual é esse fato que Jesus contou de exagerado? Ora, um servo devia ao seu senhor 10.000 talentos de prata. Os irmãos têm ideia de quanto que é 10.000 talentos de prata? Um talento, sabe quantos quilos são? Um talento equivale a 35 quilos. 35 quilos é um talento. Agora imagine 10.000 talentos de prata. Quanto dá isso? Hoje eu vou precisar do Vinícius, nosso professor de matemática, nós vamos fazer muita conta. Mas para que fique bem entendido o que o Senhor Jesus quis dizer a respeito dessa parábola. Se um servo devia 10.000 talentos ao seu senhor, um talento é 35 quilos. Quantos quilos de prata ele devia? 350.000 quilos de prata. Vocês têm ideia de quanto é isso? 350.000 quilos de prata? Imagine quanto que um trabalhador deveria trabalhar para pagar uma dívida de 10.000 talentos. Vamos pensar? Um trabalhador médio braçal ganhava cerca de um talento, aliás, um denário por dia. Um denário não chega nem a centavos do que é um talento de prata. Então, um denário era o que um trabalhador braçal ganhava por dia. Um denário, daí vem a palavra dinheiro, ele ganhava um dinheiro, que era uma quantia irrisória, vamos dizer assim. Então, para que um trabalhador ele ganhasse 10.000 talentos de prata, sabe quantos anos ele teria que trabalhar? Pasme, 150.000 anos. 150.000 anos. É por isso que o servo da parábola que devia 10.000 talentos de prata, ele tinha que pagar aquela dívida, se vendendo como escravo, vendendo a esposa como escravo, os filhos como escravos, o resto da vida, porque era uma dívida impagável. 10.000 talentos de prata, cerca de 150.000 anos de trabalho. É por isso que eu estou dizendo que o Senhor Jesus Cristo, ele usou uma hipérbole no meio dessa parábola, porque é uma coisa impossível de acontecer. Um trabalhador, ele ter que trabalhar 150.000 anos para pagar uma dívida de 10.000 talentos de prata. Mas isso é para os irmãos terem uma ideia do tamanho da dívida que esse servo tinha. Uma dívida muito grande. Vocês têm uma ideia? 4 regiões juntas: Judeia, Pereia, Galileia, Samaria. Juntas, essas 4 regiões lá na Palestina, elas pagavam 800 talentos de prata por ano. 10.000 talentos de prata seria 13 anos de impostos de todas essas 4 regiões lá de Israel. Agora os irmãos imaginam quanto era a dívida desse camarada? Muito grande, né? Tem que trabalhar 150.000 dias para pagar, 150.000 anos para pagar essa dívida enorme. Só que o seu senhor lhe perdoou essa dívida. Chamou ele e disse assim: olha, seguinte, você tem uma dívida comigo de 10.000 talentos de prata. Ou seja, você teria que trabalhar para mim 150.000 anos
ininterruptos, ou então se vender como escravo, você e toda a sua família, para pagar essa dívida, não é mesmo? Pois eu vou te perdoar. Você está perdoado. Vai tranquilo, vai em paz, vai para sua casa, celebre e fique feliz, porque você não me deve mais nada. Aí esse servo, que saiu perdoado dessa dívida de 10.000 talentos de prata, ele encontrou um outro servo dele, agora um conservo, servo dele, um servo menorzinho dele, que lhe deveria, sabe quanto? 100 denários, 100 dias de trabalho. Um denário, um dia de trabalho. 100 denários, 100 dias de trabalho. Só isso, 100 dias de trabalho. Irrisório, né, em relação a 150.000 anos de trabalho. Só que ele pegou esse servo pelos colarinhos e disse assim: olha, me paga essa dívida, senão eu vou te mandar para a prisão. Pague-me esses 100 denários que você me deve, senão eu te mando para a prisão. E não lhe perdoou a dívida tão pequenininha de 100 denários. Após receber um perdão de uma dívida de 150.000 dias de trabalho, 150.000 anos de trabalho. Não é uma atitude que causa em qualquer um uma indignação? É uma atitude de indignação. Pois bem, o que aconteceu? Voltemos ali para a parábola. Então seu servo caiu de joelhos, lhe implorou: tenha paciência comigo, eu lhe pagarei. Mas ele não quis, antes saiu, mandou lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Aí quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o Senhor, aquele que havia dado perdão, chamou o servo e disse: servo mau, cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Você não devia ter tido misericórdia do seu conservo, como eu tive de você? Irado, seu senhor entregou aos torturadores, aos verdugos, até que pagasse tudo o que devia. Assim também lhes fará meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração ao seu irmão. Se danou o cara, né? Se ferrou na gíria popular. Porque aquela dívida que lhe havia sido perdoada, quando o seu senhor soube que ele teve essa atitude tão indigna de não perdoar um servo menor por uma quantidade tão irrisória, chamou ele e disse assim: olha, muito bem, perdoei aquela dívida tua, você não perdoou o seu conservo que lhe devia uma quantidade tão irrisória. Então, por causa disso, eu vou lançá-lo agora na prisão. Você ficará lá, praticamente para sempre, prisão eterna. Não sairá de lá enquanto não pagar o último centavo, ou seja, nunca mais iria sair dali. E vou entregá-lo aos verdugos, aos torturadores. Sabe o que é ser verdugo, torturador? É aquele camarada que é encarregado de executar um sentenciado à morte. É o camarada que tem a incumbência de judiar da pessoa, de castigar de um preso. É um camarada algoz, é um camarada rude, é um camarada cruel, que não tem dó de dar chicotadas, não tem dó de infligir os castigos naquela pessoa que é sentenciada. E aí, o Senhor Jesus, ele termina a parábola dizendo: isto é o que o meu Pai Celestial fará, se cada um de vocês não perdoar de coração ao seu irmão. Veja que o Senhor Jesus, ele faz questão de enfatizar perdoar de coração, não simplesmente de boca, mas de coração. Muito bem, perdão. O que é o perdão? Será que a gente tem condições de expressar, dizer o que é o perdão? A melhor definição que eu já ouvi para a palavra perdão foi de um missionário que ele foi trabalhar lá no meio de uma tribo longínqua, uma tribo meio fora da civilização, e ele não conseguia traduzir para o idioma daquela tribo a palavra perdão.
Aí ele ficou pensando, como é que eu vou traduzir perdão para essa tribo? Aí ele encontrou uma frase, uma expressão para traduzir perdão. Aí ele colocou: perdoar é não ficar mais pensando nisso, ou não ficar mais pensando naquilo. Leia, veja que não é esquecer, porque ninguém esquece, não é verdade? Só esquece quem tem amnésia, ou quem está sofrendo de alguma doença como Alzheimer, ou outro problema que atinge a memória. Mas geralmente não nos esquecemos dos fatos desagradáveis da vida. Geralmente nós nunca esquecemos, ou nós nunca nos esquecemos daqueles fatos que marcam mais a nossa vida, não é mesmo? É por isso que às vezes nós nos lembramos de coisas lá da infância, bem longínqua, quando tínhamos talvez 3 anos, 4 anos de idade, mas nós só nos lembramos de algumas coisas, ou seja, aquelas coisas que marcaram mais, ou que nos entristeceram mais, ou que nos trouxeram mais alegria. Mas a verdade é que ninguém esquece. Não adianta falar: olha, perdoar e esquecer. Não é esquecer, não tem como. Esquecer uma grande maldade ou injustiça que sofreu, nós não esquecemos. O certo é falar, é não ficar pensando nisso, é não ficar martelando mais nisso, é não ficar mais se martirizando com aquelas lembranças do passado, é não pensar mais nisso de uma forma que venha nos trazer dor. Porque do contrário, a pessoa que não perdoa, ela está com o seu inimigo 24 horas por dia. Ela dorme com o seu inimigo, ela sonha com o seu inimigo, ou melhor, tem pesadelos com o seu inimigo. Ela acorda com o inimigo, ela toma café com o inimigo, ela almoça com o inimigo. Se ela for passear, ela leva o inimigo junto, no banco traseiro, no banco do passageiro do seu carro. Ela vai trabalhar com o seu inimigo. Enfim, ela passa o dia com o seu inimigo, ela janta com o seu inimigo, novamente vai dormir com o seu inimigo, porque aquela pessoa que lhe causou algum mal não lhe sai da cabeça. Ou ela faz questão de ficar pensando naquela pessoa ou naquilo que lhe causou mal 24 horas por dia. A vida dessa pessoa tem que azedar. A vida dessa pessoa tem que ficar amargada. A vida dessa pessoa não tem prazer. Pode ter a melhor comida na mesa, o prato mais saboroso, mas ela vai comer daquele prato, ela não sente o sabor, ela sente um amargo, ela sente um gosto de fel, porque ela está com o seu inimigo à mesa, jantando com ela. Aquela comida vai lhe fazer mal. Ela vai começar a sentir os chamados sintomas psicossomáticos, doenças do corpo que se originam na mente, nas emoções. Ela vai começar a ter uma série de doenças. Essa série de doenças, tanto no aparelho digestivo, aparelho urinário, pode causar um problema no coração, pode causar um AVC, pode causar uma série, até mesmo coceira na pele. Não estou falando que toda coceira na pele mas eu digo até mesmo uma ulceração na pele, algo que os médicos geralmente não descobrem a causa, não descobrem o porquê. Geralmente ela vai no médico, o médico diz: olha, é interessante, está tudo bem com o seu organismo, está tudo bem com os seus exames, mas eu não sei por que você está sentindo essas coisas. Aí a pessoa já começa a pensar que ela está imacumbada, que alguém fez mandinga, que alguém fez feitiço, que ela tem algum inimigo trabalhando contra ela. Mas não, o inimigo está dentro dela própria, o inimigo está nela. Chama-se falta de perdão, chama-se rancor, chama-se mágoa, chama-se amargura. Eu não preciso contar de novo aquele testemunho que eu sempre conto, de uma pessoa que nós convivemos lá em São Bernardo do Campo, que praticamente a cada 2 ou a cada 3 meses ficava endemoniada, possessa de uma forma tão brutal que às vezes o demônio ficava nela uma semana seguida, dias sem dar tréguas, e nós tínhamos que ficar lá de plantão na casa dela, porque ela tinha filhos pequenos, ela tinha esposo, e a gente tinha que ficar ali vigiando para que ela não fizesse nenhuma besteira. Aquela mulher entrava embaixo da cama mesmo, levantava a cama com os pés, subia em cima dos móveis, deixava a gente doido, e a gente sem saber o que fazer, a igreja jejuando, a igreja orando. Era raro às vezes que o demônio pegava ela e saía rápido.
Eu lembro de uma vez só, que foi no culto de quarta-feira. Deus teve muita misericórdia de mim, porque eu era um pastor substituto, eu era um pastor auxiliar. E o pastor titular não estava lá. Eu estava no meu primeiro ano de ministério. Eu estava pregando, a mulher caiu endemoniada na minha frente. Falei: Jesus, é agora, o que eu vou fazer? Pouca gente na igreja. Jesus, vou ter que passar a noite aqui, o que eu faço? Mas o Senhor me encheu de uma unção tão grande que eu larguei o microfone, corri. Eu só sei que eu fui com as duas mãos na cabeça daquela mulher que já estava no chão, para ele: sai em nome de Jesus! E ela ficou boa. Mas era raro, às vezes, que acontecia de o demônio sair logo, né? Geralmente ficava muitos dias, e irmãs e irmãos de oração, jejuando, nada acontecia. Do nada ela ficava liberta algumas vezes, mas era algo terrível. Até que um dia, eu orando, jejuando, perguntando a Deus: Senhor, mas por quê? Chamei ela um dia que ela estava boa e falei: senhora, a senhora tem alguma mágoa, falta de perdão contra alguém? Ela na hora respondeu: sim, pastor, eu tenho uma mágoa, um rancor terrível do meu pai, porque quando eu era criança, ele me fez buscar água num poço. Um poço era em um lugar escuro, eu tive que ir lá com medo, eu estava com muito medo, chorando. E ele falou: vai. Eu tive que ir. Depois daquele dia eu fiquei com muita raiva dele, nunca mais perdoei, já fazia mais de 30 anos. Falei: pois bem, a senhora está entregue na mão dos verdugos, dos torturadores. Sabe esses demônios que pegam a senhora violentamente e te deixam sujeita a eles semana, dia, semana? São os verdugos que a palavra fala aqui em Mateus 18, os torturadores. E se a senhora não perdoar imediatamente o seu pai, esses verdugos, esses torturadores vão te acompanhar por toda a eternidade. A senhora vai para o inferno e vai ser atormentada lá sem trégua, dia e noite, para sempre. E aquela palavra tocou no coração dela. Ela resolveu então, creio que ela fez aquilo que eu sugeri, ou mandar uma carta, ou dar um telefonema para o seu pai que morava no norte. Ela viajou, ela foi até lá. Olha, minha esposa é boa de memória. Eu digo que a memória dela é 100 vezes melhor que a minha. É que ela não sabe disso, mas a memória dela é 100 vezes melhor. Eu não lembro de fatos que aconteceu há 5 anos, 2, não lembro mesmo. Aí ela lembra todos, detalhe, né? Ela lembra em detalhes. Então, ela viajou lá para o Nordeste, Pernambuco, para perdoar o paizinho dela. Eu tenho certeza que depois daquele dia ela ficou livre para sempre. Logo depois nós mudamos para cá e nós não tivemos mais notícias. Aliás, acho que algumas vezes que nós fomos lá falaram que estava tudo bem. Nessa época que ela ficou magoada com o pai, foi que aconteceu alguma coisa quando ela foi buscar água. E aí ela voltou sem a água e eles bateram nela a ponto de ela ir para o hospital, né? Isso, teve mais coisa, tá vendo? Minha memória, ela sempre... Por isso que ela não foi simplesmente... Sabe aquele ditado? Quem conta um conto, aumenta um ponto? Comigo é o contrário. Eu conto uma verdade e esqueço muitos pontos. Mas foi por isso que ela guardava uma mágoa muito grande da mãe e do pai. Porque então, eles não acreditaram no que ela falou. Foi bom eu contar essa história de novo, porque agora vocês ouviram com mais detalhes, né? Então, ela apanhou, levou uma surra muito grande do pai por não ter trazido a água, porque ela ficou com medo de pegar água no poço, voltou correndo. Alguma coisa aconteceu, ela não Alguma coisa ela viu lá no poço escuro e voltou correndo sem a água e apanhou muito. Deve ser um camarada muito ignorante, pai dela, esses pais se batem por qualquer coisa, né? E ela não deveria. Mesmo que o pai fosse ignorante, ela não deveria de forma alguma guardar mágoa, mas ela guardou. E ela já tinha sido batizada, já tinha aceitado Jesus, já tinha sido batizada, tinha sido muito bem discipulada. Nós fazíamos um discipulado muito ali intenso naquela igreja. Ela foi discipulada, participava de todos os cultos, de todos os trabalhos da igreja, mas não tinha jeito. O verdugo, o torturador, pegava ela a cada 3 meses e judiava. Então, queridos, não perdoar é entregar a alma para os verdugos, para eles te atormentarem.
Já o perdão é você fazer uma asepsia na sua alma. Sabe o que é asepsia? É limpeza, é uma higienização. O perdão, ele é como uma faxina na nossa alma. Ele limpa o coração, ele limpa a nossa mente, ele limpa a nossa alma, ele limpa as nossas emoções. Eu oro, estou orando para enquanto essa palavra é ministrada, você vá pensando, vá lembrando o seu coração se você tem alguma mágoa, alguma falta de perdão, para logo depois, se a pessoa não estiver aqui, logo depois do culto, procure essa pessoa, mande um zap para ela. Hoje é tão fácil, né? Antigamente a gente só tinha carta, telefone, telegrama, hoje tem zap, tem messenger, tem Facebook, tem e-mail, tem inbox, tem tanta coisa, né? Tanta coisa. Eu fico maravilhado de ver quantas mensagens eu fico recebendo toda. Parece que o celular começa a disparar. É inbox, é messenger, é MSN, é zap. Eu falo, poxa, como esse pessoal tem tempo de ficar mandando. Vocês podem ver que eu não participo disso aí, eu só mando um recado quando é algo importante. Eu uso como telefone. Tem um recado, não tem nada contra esse negócio de mandar mensagem. Mas eu fico admirado, a quantidade de enxurrada de mensagem que vem, que chega e não dá tempo da gente ler. Às vezes, num grupo tem 100 mensagens, meu Deus, não vai dar tempo de ler tudo isso não, se eu tivesse tempo. Aí eu fico preocupado, sabe que tem alguma coisa importante? Aí, se tiver alguma coisa importante, manda no meu e-mail, manda no meu inbox, tá? Porque eu sou difícil de ler essas coisas todas, é muita mensagem. Mas eu quero dizer que hoje nós temos facilidade de nós nos comunicarmos. A pessoa pode estar lá no Japão, a pessoa pode estar lá do outro lado do mundo. Em segundos você pode entrar em contato com essa pessoa. Se você não pode ir pessoalmente, mande uma mensagem. Agora, use com sabedoria. Perdão. Fale assim, olha, querido, eu quero te confessar que como humano, eu não gostei da sua atitude, me doeu, me machucou, eu me senti assim. Mas eu quero dizer para você que eu não posso guardar essa mágoa, eu não posso reter perdão. Primeiramente, me perdoe. O certo é você pedir perdão primeiro, né?